não queria tratar os russos nessa peça como os vilões. Mas também não quero tratar eles como mocinhos, eu também não quero tratar nada, porque eu não quero nenhuma idealização disso. Existem russos diferentes dos outros, existem judeus diferentes dos outros, existem pessoas, existem situações históricas que levaram àquela situação. É lógico que dentro dessa história os russos fazem atrocidades com os judeus. Eu também não vou fazer uma peça a partir do ponto de vista do czar, porque senão eu seria uma pessoa débil mental. O que a gente chama de Império Russo ou de Rússia chegou a ser o maior país do mundo, dominando, para vocês terem uma ideia, seriam mais ou menos 4 vezes o tamanho do Brasil juntos. Imaginando essas fronteiras e esses povos, vocês conseguem imaginar as diferentes características que esse povo tinha. Não dá para você falar o povo russo. É uma loucura você falar o povo russo, porque olha o tamanho desse lugar. A gente não pode comparar nordestino com gaúcho. Você imagina você comparar um russo colado no Japão com um russo colado na Áustria, um russo colado no Afeganistão com um russo colado no Alasca. A época czarista é uma época, talvez a época mais abastada que um rei, uma rainha tiveram na história do mundo. E os czares, eles viviam de uma maneira que talvez a gente não tenha noção, não é Hollywood, não é nada perto do que a gente conhece. Se vocês imaginarem que quando teve a Revolução, a fortuna do último czar era 257 bilhões de dólares, calculado naquela Rússia dos pogroms, que as pessoas comiam batata e terra, o czar tinha a família dele. Durante 300 anos, só existiu uma família que dominou a Rússia, que foram os Romanov. Os czares tinham diários. Se você lê os diários do Nicolau II, que é o czar que nos interessa, que é o czar dos pogroms, é de uma arrogância inacreditável. Ele fala assim: falo 17 línguas com perfeição, fui a Londres e as pessoas pensavam que eu era inglês, hahaha. Eles viviam num mundo de Ludwig, de viscondes, onde eram trazidas joias para as princesas que estavam nascendo, enchiam as crianças de joias. Tem uma foto da Anastácia, para todo mundo que adora musical, ela tem um desenho da Disney, cravejadas de joias, ainda bebê no colo do czar. Então essa situação, ela só existe dentro desse universo. Durante esses 300 anos, é lógico que perto dos 150 anos, isso começou a ficar uma coisa maluca, porque existiam, para vocês terem uma ideia, existiam na Rússia 19 religiões, sendo que a única que não era aceita era a religião judaica. Então, na verdade, como dominar, como os czares fizeram para dominar essa situação? Eles fizeram o seguinte: eles eliminaram a classe média, transformaram os pobres em muito pobres, elevaram o clero, transformaram o clero na coisa mais importante e poderosa abaixo deles. Eles adotam, a partir de um dos czares, que é o Ivan, ele fala assim: isso a gente vai perder mão se essas religiões todas continuarem, vamos separar em castas e a gente estabelece que a religião oficial é a ortodoxa russa. Isso vira a religião oficial, todas as outras religiões passam a ser religiões contrárias à religião dos czares. O czar, nessa época, ele ganha o título de Deus, que é uma coisa básica. Durante todo esse processo, existia uma polícia secreta russa, que é uma polícia terrível, que futuramente que veio se organizar, KGB, tudo muito para lá, que era uma polícia que insuflava os pogroms. No Nicolau, que é o último czar, que é o pai da Anastácia, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: um povo precisa de alguém para odiar. Antes deles me odiarem, eles vão odiar eles. Então, ele mascara um pouco aquela situação que estava acontecendo e transforma o povo judeu num bode expiatório para não olharem para
a riqueza que eram os Romanov. Isso fez com que a popularidade do Nicolau crescesse no meio de uma Rússia de merda, e ele começou a falar, opa, me dei bem, tá rolando, vamos continuar perseguindo eles. E existe um grande pogrom de 1903, que é conhecido como o Domingo Sangrento. Eles foram 3 dias de pogrom ininterrupto, onde a polícia não fazia nada. Vejam bem, os pogroms não eram feitos pela polícia, ele era incitado pela polícia. Esses soldados que a gente tem na peça, esses cossacos, esses amigos de Fiedka, na verdade, entram naquele lugar para proteger os filhos deles, para se proteger daquela gente que pega a criança para fazer pão. Então, assim, era tudo muito planejado por uma entidade maior, que era os ortodoxos e os czares.